porque via Jesus expulsando os demônios, curando os enfermos. E os discípulos assim: por que a gente não faz isso? Porque de onde o senhor chega, o cego passa a ver. Aonde o senhor chega, o diabo é expulso imediatamente, a pessoa é liberta. A gente está fazendo isso, a gente chega e isso não acontece. Isso não acontece. O povo, eles estavam sem autoridade. Assim eu estou vendo a igreja hoje. Uma igreja sem autoridade. Discípulo de Jesus. Mas estão como os discípulos. O diabo está batendo na nossa cara. O diabo está fazendo tudo. Nessa campanha política agora, os crentes ficam tudo de cabeça baixa, porque o cão de crente que foi para a internet diz assim: Deus falou comigo. Irmão, que é isso? Calma aí. Se Deus falou, está falado. Mas parece que Deus não falou não, porque não aconteceu. Então, está cheio de discípulos dizendo as coisas e não estão acontecendo. E Jesus chegava e ordenava, dizia: levanta-te, seja curado. Isso é o reino da autoridade, esse é o reino de Deus, irmãos. Autoridade sobre nós, governo. Como que nós vamos falar, irmãos, da Bíblia Sagrada, dos ídolos que Jesus colocou sobre nós, que é sobre o Evangelho da Graça, a pregação, as boas novas, sem autoridade? Nós vamos sair para a rua só ficar gritando, irmão? Nós vamos sair para a rua só para ficar marchando? Nós vamos para a rua com a autoridade já dada a nós pelo Espírito Santo de Deus, através do seu Filho quando veio a essa terra. E Jesus chegava e fazia milagres. Mortos, ele levantava. Então, irmãos, nós como reino de Deus, hoje é uma reflexão para mim e para você. Como é que está o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida? Ih, pastor, estou orando, não está acontecendo nada. Está errado, irmão. Tem que acontecer. O reino de Deus tem autoridade, o reino de Deus tem resposta. O reino de Deus é governo. O reino de Deus é autonomia sobre a nossa vida. O reino de Deus é mansidão. O que foi lido aqui? Eles são mansos, humildes de coração. Não é quem vem com ira, quem vem com contenda, quem vem com divisão, quem vem com trairagem, com corrupção. O reino de Deus não está nesse povo não. Mas aqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam a Cristo de fato, quando Ele levanta a sua voz para falar, Deus está falando, é a minha voz que está falando com o povo. É a minha voz que está falando com o povo. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele recebe a autoridade e ele volta. E volta para quê? Para julgar. Pastor, a igreja não pode julgar não. Pode julgar sim. Porque sobre você, Deus colocou a autoridade de governo. Não é para governar, não é para julgar os seus próprios irmãos, é para julgar o pecado. Há uma autoridade sobre a igreja. Você, a igreja não pode fazer isso contra o irmão que bebeu na igreja, nem ficar quieto. Esse irmão, ele pecou, ele fez aquilo. A igreja, não, há uma autoridade sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre o povo, sobre quem representa Cristo, de julgar. Esse homem que nós lemos aqui, ele voltou para julgar. Ele diz agora, quando eu estava aqui, eu não era o reino, eu não estava no reino, mas agora eu recebi a autoridade de governo sobre a minha vida. Agora eu estou habilitado a julgar. Agora, irmão, quem está errado, está com a vida toda bagunçada, quer julgar os outros, não tem autoridade não, viu? Não tem autoridade. O senhor está tudo errado, está em pecado, não é exemplo, não faz nada, não tem testemunho e quer julgar os outros? Você só julga naquilo que você é exemplo. Jesus, o povo chegava para ele e dizia assim: o Senhor é bom, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Ele diz assim: bom é Deus, que tá, meu Pai que está no céu. É porque o Senhor é isso. Tu disseste.
Tu disseste, não sou eu que estou falando, não. É você que está falando. É você que está falando, né? Então, no reino de Deus tem um rei. Nós temos o rei. Nosso rei é Jesus. Segundo, submeter o seu plano divino. Qual que é o plano divino do nosso rei Jesus Cristo quando veio a essa terra? Foi para nós enriquecermos? Foi para nós sermos prósperos? Qual que foi o plano divino do rei Jesus Cristo quando veio a essa terra? Qual que foi a motivação dele de estabelecer o reino dele sobre a terra? O papel principal, ele é o nosso Salvador.